Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Felipe Mercadante e vou estar conduzindo vocês através dos nossos estudos. Desde já, eu quero te convidar a curtir os nossos vídeos. Não esquece, você está assistindo os vídeos aí do canal e não está curtindo, curte aí para ajudar o canal, compartilha com os irmãos da sua igreja, compartilha com aquele seu parente lá da outra cidade que também frequenta a Igreja Batista, que está lá usando a revista da convenção, lá também compartilha com ele, tem um material aqui do pastor Felipe para te ajudar aí na sua escola bíblica, que eu tenho certeza que vai ser bem abençoador, tanto para ele quanto para a sua vida e para a minha vida também, para que a gente leve essa mensagem para que ela alcance ainda mais pessoas, tá certo? No nosso estudo de hoje, é o estudo de número 33, nós vamos falar sobre a prática da oração. Nós estamos falando o tempo todo sobre relacionamento e dessa vez nós fazemos uma pausa para falar do seu relacionamento com Deus por meio da oração. Para isso, nós vamos ao texto de Mateus, capítulo 6, versículo do 5 ao 13. Mateus 6, do 5 ao 13. E eu quero ler com você apenas o versículo 6, tá bom? Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto te recompensará. Quero que você preste atenção na expressão. Mas tu, quando orares, veja que Jesus usou a expressão quando orares e não se orares. Pastor, não entendi, então eu vou te explicar melhor. Se Jesus está usando a expressão quando orares, ele está partindo do pressuposto que nós vamos orar. É só uma questão de tempo, tá certo? Quando orares. Então não existe essa ideia de relacionamento com Deus se você não ora. Deu para entender isso? Eu espero que sim. E veja, o próprio Jesus falando, quando orares, e não, olha, mas tu se orares, não. Se há um relacionamento com Deus, existe oração. Então é só uma questão de tempo, de quando nós vamos ou não entrar no quarto para ficarmos ali a sós com o Pai. Bom, deu aí já para você esquentar no estudo de hoje? Vamos lá que tem bastante coisa para a gente aprender. Primeiro, contexto de Mateus capítulo 6. É Jesus apresentando a oração como modelo para ser observada pelos seus discípulos. Essa oração ficou conhecida como a oração do Pai Nosso. Então, oração modelo, uma oração para ser observada. É importante dizer que Jesus não desejava a repetição mecânica dessas palavras. Seu propósito era ensinar aos seus discípulos quais os princípios deveriam estar presentes. Então, veja que eu coloquei de vermelho para ressaltar bem para você. Jesus não desejava a repetição mecânica. Jesus desejava mostrar para os discípulos os princípios contidos naquela oração, para que esses mesmos princípios fossem observados por eles quando eles orassem. Então, a gente tem aqui como exemplo a exaltação a Deus, Pai Nosso que está no céu, a submissão, ele vai falar, santificado seja o teu nome, seja feita a vossa vontade, é uma ideia de submissão, seja feita a vossa vontade, confissão, perdoai as nossas dívidas, intercessão e súplica. Eu vou explicar mais cada um desses elementos, desses princípios, ao longo do estudo. Então, por hora, eu quero apenas que você entenda, Mateus capítulo 6 trata de Jesus ensinando os discípulos a orar e ensinando eles a obedecerem certos princípios nas suas orações. Não era a repetição mecânica o que Jesus queria, embora com o passar dos anos, a igreja, durante muito tempo, absorveu isso como uma espécie de oração para repetição, e não era esse o propósito. Mas vamos avançar. A nossa grande ideia do estudo. Qual é o porto? Sempre você vai me ver usando essa expressão, porque isso é de fundamental importância. Você entender, cada vez que você se coloca à frente da sua turma para ensinar, ou você, meu irmão, que prega também na sua igreja, vai se colocar à frente para pregar, você precisa saber exatamente qual é o porto para onde a gente está se direcionando aqui. A oração é parte fundamental da vida cristã e, por isso, deve ser praticada constantemente.
A oração é um diálogo com Deus, uma conversa. Assim como todo relacionamento é construído por meio do diálogo, o nosso relacionamento com Deus é construído à base da oração. Guarde essa última parte aqui, porque ela é importante para a gente entender esse conceito. Se nós estamos construindo relacionamentos saudáveis, e todo relacionamento saudável que nós temos com outras pessoas é baseado no diálogo, na conversa, na interação. O nosso relacionamento com Deus, para que ele seja saudável, ele precisa ser fundamentado na oração. Ok? Então, vamos entender a estrutura. A estrutura, orar, é desenvolver intimidade com Deus. Esse é o primeiro argumento. Segundo, tipos de oração. Nesse tópico, a gente vai trabalhar as diferentes formas de se orar. Vou explicar mais quando a gente entrar nesse tópico. E terceiro, as orações não respondidas. Por quê? Qual é o motivo? Que muitas vezes nós oramos e Deus não nos responde. Não é assim? Então, vamos agora passar para o tópico 1. Eu vou acelerar um pouco, que hoje a gente tem bastante material para a gente passear. Eu não quero deixar de falar nada, tá certo? Também não quero que esse vídeo fique muito longo aí, para que isso não te desanime. Então, fica comigo aí, tá certo? Levanta o ânimo aí, vamos estudar. Vamos aprender a palavra de Deus juntos. Primeiro, orar é desenvolver intimidade com Deus. Orar é desenvolver intimidade. Quando você passa muito tempo com uma pessoa e você mantém conversas e diálogos com aquela pessoa, é a oportunidade de você aprender sobre aquela pessoa e daquela pessoa aprender sobre você e vocês trocarem ali informações, conhecimento, relacionamento, fortalecer a base do relacionamento. E orar é uma atividade pessoal, onde você vai desenvolver intimidade com Deus e não existe espaço para exibicionismo. Coloquei isso aqui, é importante frisar. Quando a gente vai falar com Deus, Deus não está preocupado se você fala bonito, se você tem um bom vocabulário, se você quando você fala, as conjugações verbais saem perfeitamente, as pessoas, a sua oratória, a sua dicção é perfeita. Deus não está preocupado com isso, não. Tá certo? Então, entenda isso, não está preocupado com isso, não. Se existe, e eu creio nisso, alguma preocupação o que você está falando, o que está saindo da sua boca é sincero. Porque eu penso que para Deus é isso que realmente importa. Adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então, precisa ser em espírito e precisa ser em verdade. Então, eu não posso simplesmente falar para Deus algo que não é verdade. Então, quando eu oro, o que Deus de fato quer ouvir da minha boca é que aquilo seja verdade, para a gente começar a conversar. Estou falando com o Deus da verdade, com o Deus que habita em luz inacessível, não tem como esconder dele nada. Então, quando você vai orar, entenda isso. Não existe oração certa. Alguns irmãos, às vezes, por não ter tido oportunidade de estudar, ficam ressentidos de falar em público e de orar em público, porque eles têm medo de falar uma palavra errada, ou de não falar um português muito correto. E é importante você frisar isso com a igreja. Irmão, se você for convidado para orar, ore do jeito que você sabe orar, porque o que importa é que seja sincera a tua oração. Ok? E não há espaço para exibicionismo. Aqui não tem chance de você ficar querendo se amostrar, se aparecer para as pessoas. Isso vai fazer com que a sua oração seja vazia. E a exemplo disso eu coloquei a frase do grande pregador Leonard Ravenhill, que diz: nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. O púlpito pode ser uma vitrine para mostrar os talentos de uma pessoa. Já o quarto de oração não permite nenhum exibicionismo. Tá certo? Eu posso vir aqui mostrar para você os meus dons e talentos e você ficar aí, talvez, admirado com a minha capacidade, mas diante de Deus, isso não interessa. Não importa. Então, Deus é um Deus que se revela com aquele ser que você é no quarto, não com o ser que você é diante das pessoas. Muitas vezes a gente acaba pensando mais na opinião pública e na aceitação pública do que sermos aceitos por Deus no quarto. E o que nos importa, de fato, é sermos aceitos por Deus no quarto, em intimidade com o Senhor. Amém? Vamos avançar, porque tem muito conteúdo. Tipos de oração. Nesse ponto da estrutura, eu acho, todas essas lições, eu gostaria que você, de repente, tentasse finalizar em um domingo só. Mas se não puder, talvez essa seja uma lição como essa,
seja o momento de conversar com o seu pastor aqui e falar assim, pastor, tem como a gente dividir essa lição em 2 domingos? E eu vou te explicar por quê. Porque nesse segundo tópico nós vamos falar sobre tipos de oração, e eu tenho certeza que vai dar bastante dúvida aí na sua igreja. Tenho certeza que vai ter bastante comentário e gente querendo pedir a palavra. E quando a gente entrar, então, no terceiro tópico, dos motivos pelos quais muitas vezes nossas orações não são respondidas, isso também vai dar pano para manga. Então, talvez seja o momento de você conversar com o seu pastor e falar, pastor, vamos fazer o seguinte, a gente faz ponto 1 e ponto 2 num domingo, no outro domingo a gente faz ponto 1 de novo, reforçando, e ponto 3. Aí eu acho que vai ser o universo ideal, tá bom? Se tiver todas as condições de temperatura e pressão aí alinhadas na sua igreja, acho que isso vai dar certo e vai ser útil. Mas vamos lá, o 2, tipos de oração. Na Bíblia nós encontramos tipos diferentes de oração. Eu vou passar aqui meio que superficial por cada um deles, mas é importante que na lição você se aprofunde. Tem lá os exemplos para você buscar, textos de referência, para você procurar e ler na Bíblia, para poder enxergar melhor esses tipos de oração, como o clamor, a petição, o clamor, exaltação, a súplica, ações de graças e a intercessão. E agora a gente vai desenvolver cada um desses. Bom, 2.1, a petição. O que é a petição? Orar não é sinônimo de pedir. Às vezes isso é muito importante, por isso que eu falei, talvez seja o caso de conversar com o seu pastor para ter 2 domingos, porque de repente nesse tópico aqui você já dá uma aula. Orar não é sinônimo de pedir. As pessoas às vezes acham assim, vamos orar, parece que a gente vai diante de Deus e tira do bolso uma listinha do supermercado, né? Cheia daquilo que a gente está precisando. E aí você tira a listinha do supermercado com um monte de coisa que está precisando, vamos orar, vamos pedir, como se fosse um sinônimo. E oração não é sinônimo de petição, mas, ainda assim, não tenha medo ou receio de pedir a Deus tudo aquilo que vai no mais profundo do seu coração. Então, quando a gente fala da oração de petição, é você pedir a Deus o que está aí no seu coração mesmo, e não ter medo de pedir, não. E não ficar achando, mas será que esse pedido... Não, é pedir a Deus o que está no teu coração. Lembra que a gente falou aqui sobre sinceridade? Tá certo? Não existe oração errada. Errada seria você não orar. Isso seria errado. Mas quando você vai a Deus, você vai pedir. E Jesus falou isso. Jesus falou que o meio para a obtenção de coisas era pedir ao Pai. Ele fala assim, tudo aquilo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis, para que o Pai seja glorificado em vocês. Então foi Jesus que falou isso. Foi Jesus que nos apresentou o meio pelo qual nós obtemos coisas diante de Deus é através da oração de petição. Tá certo? Segundo, o clamor. E o clamor é um tipo de oração que remete à urgência, feita em momentos de grande desespero. No livro de Jonas, por exemplo, o profeta aparece usando a oração de clamor a Deus. Ele está lá no ventre do peixe, lembra Jonas capítulo 2? Ele está no ventre do peixe, ele acha que vai morrer, e ele começa a orar, e ele faz um clamor a Deus diante ali do perigo de morte. E essa oração, só a título de curiosidade, essa oração de Jonas no capítulo 2 é na realidade um salmo. Você sabia que ele está orando um salmo? Ele está orando algo que ele conhece? Clamando. Bom, se você sabe ou não, coloca aqui nos comentários qual é o salmo que Jonas orou dentro da barriga do peixe. Pergunta de prova para você aí. Qual é o salmo que Jonas orou como clamor dentro da barriga do peixe? Coloca aqui nos comentários que eu quero ver se você está bom de Bíblia aí. Tá certo? Vamos passar para a terceira. Exaltação. Exaltação. O que é uma oração de exaltação? A oração de exaltação, ou também chamada de adoração, é quando nos achegamos a Deus, à presença de Deus, para reconhecermos quem Ele é. Olha, oração de exaltação, quando nós achegamos a Deus para reconhecer quem Ele é. Nesse sentido, a oração de exaltação cabe também o louvor, porque o louvor é atribuir dignidade, louvar os atributos de Deus, daquele que é digno de receber a adoração, não é isso? Então, você pode fazer uma oração de exaltação por meio de um louvor, se esse louvor
né, é de fato um louvor, ou seja, ele exalta os atributos de Deus, então até mesmo uma música pode ser uma oração. Olha que interessante. Por isso que o livro de Salmos, há momentos onde você não sabe se eles estão cantando ou orando. Já pensou nisso? Há muitos salmos que são canções, há outros salmos que são poesias, há outros salmos que são orações. E variações disso, de clamor, petição, de exaltação, tá certo? Então, exaltação é isso. É quando nós achegamos a Deus para reconhecer quem Ele é. Então, eu vou lá orar e eu vou fazer uma oração de exaltação. Eu não estou preocupado em pedir nada. Eu até tenho urgências que necessitavam um clamor, mas dessa vez eu não vou clamar a Deus. Eu quero apenas reconhecer quem Ele é, porque Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Porque Ele opera maravilhas e o seu amor dura para sempre. Entende? Salmo 136, uma oração de exaltação. Bom, 4. Súplica. Refere-se ao ato de pedir com humildade e perseverança. Aquele que suplica sabe que precisa daquilo que pede, mas também sabe da sua posição diante daquele a quem pede. Então veja, quem suplica sabe o que pede, mas sabe principalmente da sua posição diante daquele a quem pede. Isso faz toda a diferença. Por isso que eu coloquei como exemplo aí a mulher cananeia, que ela vai lá diante de Jesus e ela suplica pela sua filha, mas ela sabe exatamente qual é a sua posição diante daquele para quem ela estava pedindo, e ela reconhece isso. Ela reconhece isso. Às vezes nós vamos orar a Deus, vamos pedir a Ele coisas, mas não reconhecemos a nossa posição diante dele, não reconhecemos que somos pecadores, não reconhecemos a nossa necessidade da sua misericórdia e da sua graça. Nos colocamos como se fossem senhores, mandando um servo fazer aquilo que nós queremos, e aí por isso a gente fica surpreso quando as nossas orações não são atendidas, mas a gente vai falar disso depois. Por hora eu quero apenas que você perceba isso. Súplica é isso, eu peço a Deus, mas reconheço a minha posição. Ele é o Senhor, eu sou o servo. Eu sei muito bem quem é quem nessa relação, tá certo? 5, gratidão. Gratidão, oração de gratidão ou ações de graças é a expressão do nosso reconhecimento e gratidão a Deus pelo que Ele nos tem feito. Então eu vou orar, eu vou fazer uma oração de gratidão, não estou preocupado em pedir nada, não estou preocupado em clamar, em suplicar a Deus, eu quero apenas reconhecer tudo aquilo que Deus tem feito pela minha vida. E aí eu coloquei aqui como exemplo para você, né, que é um servo do Senhor em uma igreja batista, assim como eu, que está acostumado a cantar o hino Quantas Bênçãos, né? Quando a gente fala quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, e há de ver surpreso, você vai ficar surpreso, o quanto Deus já fez. Olha que bonito. O que ele está dizendo para mim? Que nesse momento eu preciso buscar em Deus ter um coração agradecido, um coração grato, diante de tudo que Deus tem me feito. Você acordou hoje, agradeça ao Senhor. Você teve o que comer. Milhões de pessoas no país não têm o que comer. Milhões de pessoas não têm onde morar, e você tem onde morar. Você vai no banheiro, o banheiro é dentro da sua casa. Você sabia que no Brasil tem pessoas que não têm banheiro em casa? Algumas têm banheiro no quintal. Então, são situações que a gente às vezes não percebe o quanto Deus tem nos abençoado. E a oração de gratidão, muitas vezes quando a gente fala assim, irmãos, vamos orar, a gente deveria, se tivesse consciência, na minha percepção, vamos orar, a gente não vai pedir nada. Hoje a gente não vai pedir nada a Deus, não. A gente vai apenas agradecer. Então, cada um de nós vai orar e vai agradecer pelo menos por 3 coisas que Deus tem feito na sua vida e que você está feliz por isso. E que você reconhece que foi a boa mão do Senhor que te trouxe até aqui. Já pensou nisso? Milhares de pessoas morreram devido à pandemia. Você está aqui, você está vivo, assistindo essa aula, fazendo esse estudo. Isso é motivo de agradecer ao Senhor. O dom da vida, o privilégio da família, de ter ao seu lado pessoas que você ama. Então, tudo isso a gente precisa trabalhar e ensinar a igreja a orar. Vamos orar, vamos agradecer também. Por último, intercessão. A intercessão é a intervenção de alguém
que alguém, faz por uma determinada causa ou pessoa diante de Deus, como se para ela mesma fosse. Para ela mesma fosse. Então, aqui eu coloquei o exemplo de Jesus em João 17. Jesus vai diante do Pai e ele vai orar ao Pai, e ele vai pedir ao Pai, ele vai clamar ao Pai, ele vai suplicar ao Pai. Você vê tudo isso em João 17. Você vê Deus sendo exaltado, mas ele não está ali pedindo por ele está pedindo pelos discípulos. Isso é intercessão. Quando eu me coloco diante de Deus e eu vou lá e eu vou orar e eu falo: Senhor, hoje a conversa não é sobre mim, hoje a conversa é pelo irmão João, e o irmão João, o Senhor me pediu para que eu estivesse lembrando dele nas minhas orações, e por isso eu estou aqui, Senhor, porque eu não sei muito bem, mas o Senhor conhece o que o João está passando, e por isso eu peço a intervenção do Senhor lá naquilo que o João está vivendo. O Senhor que conhece todas as coisas, se for necessidade de curar, que o Senhor cure, se for necessidade de libertar, que o Senhor liberte. Então eu me coloco diante de Deus para interceder, não por mim, mas por alguém. Olha quantos tipos de oração e como é importante que eu e você oremos ao Senhor e exercitamos cada um desses tipos de oração. Cada um desses tipos de oração. Se você conseguiu, nesse momento, conversar com o seu pastor aí e dividiu em 2 domingos, seria interessante a cada etapa desse caminho. Por exemplo, você ensinou um princípio aqui, você falou sobre oração de gratidão. Então, você acabou o tópico. Irmãos, eu gostaria de escolher, vamos fazer uma EBD em ação, vamos ensinar e praticar. Então, a gente acabou de falar de gratidão. Então, eu gostaria que o irmão fulano de tal, se possível, irmão, orasse ao Senhor nesse momento pelas nossas vidas aqui, e o irmão apenas agradecesse. O irmão vai fazer uma oração breve, mas nós queremos agradecer a Deus pelas nossas vidas e por estarmos aqui nesse dia. Irmão, vamos interceder. E aí, nesse momento, nós não vamos pedir por ninguém que está aqui na igreja, mas nós vamos orar por uma situação que é necessária, que eu e você venhamos a interceder. E aí eu vou escolher o irmão fulano, e o irmão vai fazer uma oração de intercessão. Uma oração breve, mas intercedendo por uma situação em que precisamos da mão do Senhor, por essa causa. Olha que legal. E aí a gente vai praticando isso, né? A gente vai exercitando isso na igreja. Estou falando assim porque eu já fiz isso em cultos de quarta-feira na igreja e deu muito certo. A gente fazia momentos do culto, onde cada momento a gente fazia um tipo diferente de oração. Então, isso é uma prática que pode ajudar muito no crescimento espiritual da sua igreja. E terceiro, as orações não respondidas. Esse tópico também deve dar muita discussão. Por quê? Porque é um tópico onde a gente vai falar dos motivos pelos quais muitas vezes eu oro e Deus não me responde. E se tem uma coisa que nos desanima na oração, é justamente esse tópico aqui. Por quê? Imagina só, se você orasse por algo agora e acontecesse horas depois, ou talvez no mesmo instante, ou no dia seguinte, vamos colocar no dia seguinte, você orou agora, hoje, amanhã acontece. Eu sei de dizer exatamente o que vai acontecer amanhã. Você vai orar de novo. Você não vai desanimar da oração se você está tendo certeza que ela está sendo respondida o tempo todo. O que muitas vezes desanima o crente de orar é que ele ora e não tem a sua oração respondida por algum motivo que a gente vai falar. E aí ele desanima de orar, porque ele começa a não perceber propósito na oração, ele acha que não está fazendo efeito, que não está fazendo diferença. Tá certo? Então, vamos entender um pouco isso, porque isso pode ter um fundamento que possa ser revertido, ou não. Ou não. Eu apresentei nessa lição 7 motivos. Existiriam outros. Cabe aqui você estudar sobre isso. Eu apresentei 7. Dos 7, 2 não dependem de nós. 2 desses motivos estão nas mãos de Deus. É a vontade do Senhor e o tempo dele. Então, a gente colocou aqui, o tempo, já adiantando, é o tempo e a vontade de Deus. São os 2 primeiros. O tempo é eu entender que eu estou pedindo por uma coisa, por exemplo, mas não é o tempo daquilo acontecer. E eu preciso confiar de que Deus, que sabe de tudo, sabe o que é melhor para mim. Então, eu estou orando, não aconteceu. Qual talvez fosse o motivo da minha oração não ser respondida? Talvez não seja o tempo do Senhor. Não é verdade?
Segundo motivo, que também depende de Deus e não de mim, a vontade dele. Pode ser que aquilo que eu estou pedindo para mim não seja desejo de Deus para a minha vida. Então Deus, que é sabedor de todas as coisas, já viu a minha história e percebeu, isso não é bom para você. Então por isso eu não vou te dar, por isso eu não vou fazer, por isso eu não vou agir. Então aqui eu também preciso confiar no amor de Deus, na fidelidade de Deus, na sabedoria de Deus, e entender que se eu estou orando e aquilo não acontece, talvez seja a vontade do Senhor que aquilo realmente não aconteça para mim. Agora, os outros 5 motivos são motivos que a gente pode mudar. São motivos que, de repente, você pode reverter esse cenário. Então, vamos lá. Primeiro motivo, vida no pecado. Vida no pecado. Você está vivendo em pecado, a Bíblia vai dizer em Isaías 59 que Deus não ouve as nossas orações. Então, se você está vivendo em pecado e está orando e acha que Deus vai responder, porque não vai rolar, não. Não é assim que acontece, não. Primeiro você tem que acertar a sua vida com Deus. Então, talvez suas orações não estão sendo respondidas porque você está vivendo em pecado. Você precisa se arrepender, confessar seus pecados. Aí a sua intimidade e comunhão com Deus vão estar novamente ligadas. E aí você vai poder orar. E aí Deus vai tratar no seu coração o que Ele acha a respeito daquilo que você está orando. Então, o primeiro motivo aí que pode ser revertido. Estou vivendo em pecado? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida e vai individual de cada um. Segundo, pedidos egoístas. Então, estou pedindo só para mim. Eu quero alguma coisa, mas é para mim o tempo todo. As minhas orações só têm a ver comigo. E olha que interessante, a Bíblia tem um versículo que diz assim, orai pela paz na cidade, para que haja paz e prosperidade. Para que na paz e prosperidade da cidade, você também tenha paz e prosperidade. Quantas vezes você já orou pela sua cidade? Pelo lugar que você mora, pelo lugar que você vive. Quantas vezes você já usou a oração de intercessão para pedir não apenas que você seja promovido no emprego, mas para que na cidade onde você mora haja paz e prosperidade. E aí essa paz e prosperidade que vai existir na cidade, fruto da sua oração, alcança a sua vida e sua família também. Mas a gente não ora por isso. A gente não se preocupa com o outro. A gente está preocupado em que Deus atenda a nossa listinha de compra do supermercado. Então, vai pensando aí, vai refletindo aí. Quinto, coração orgulhoso. É a história do fariseu que ele acha que vai ser justificado em relação ao publicano. E você vai ver lá na passagem, um dos textos mais belos da Bíblia, na minha opinião, em que o publicano está só lá atrás, né? Vamos dizer assim, lá atrás, lá no fundo da igreja, batendo o coração, dizendo, ser propício a mim, pecador. Um sinal de contrição, de coração quebrado, arrependido, ser propício a mim, pecador. Ou seja, que o Senhor seja possível para mim. Ou Jó, quando ele ora e fala assim, eu apresentaria ao Senhor as minhas causas, mas antes de tudo ele me ouviria. Ele trataria de mim, ele cuidaria de mim. Antes de eu apresentar as minhas reivindicações a Deus. E aí, diferente disso, há lá o fariseu na história que ele acha que merece, que ele acha que ele é bom pra caramba, que ele é fera, que ele é santo, e que por isso Deus tem a obrigação de ouvir a oração dele. Ele vai sair depois da sua oração e nada vai acontecer, não vai passar do teto. É vazio, porque é uma oração fruto de um coração orgulhoso. Deus não escuta essa oração. Sexto, tratar mal a esposa, aos maridos. Texto lá de Pedro, da carta de Pedro. O marido que trata mal a esposa, que é grosseiro, que exerce a liderança na casa como se fosse um ditador cruel. Talvez até bata e agrida a esposa. Mas ele vai orar no domingo, porque ele vai na igreja no domingo. Sua oração não vai ser respondida. Então, você tem que tratar a sua esposa e cuidar dela, como diz Efésios capítulo 5. Como Cristo amou a igreja, você ama a sua esposa. E Cristo entregou a si mesmo pela igreja. Você vai entregar a si mesmo pela sua família. Vai aprender a sacrificar os seus próprios interesses em benefício da sua família. Quando você fizer isso, Deus vai ouvir sua oração. Deu para entender aí? É duro, não é? Mas é palavra de Deus, não vai deixar de ser palavra de Deus por causa disso. Tá bom? Você está aí com a sua
revista aberta tem as referências, depois você abre em cada uma delas e confere o que eu estou falando. Precisa acreditar em mim, não. Vai lá, observa as referências e confere, examina. Né? Seja um bereano, alguém que examinava constantemente na Escritura para ver se era assim. E por último, falta de persistência. Falta de persistência. Pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis. Batei e a porta vos será aberta. Porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate lhe será dado. Então eu preciso muitas vezes insistir na minha oração. Às vezes eu oro, Deus não me atendeu, aí eu desisto de orar. Fico triste, desanimado da oração, porque acho que Deus não responde orações. Mas como diz a velha canção, aleluia, Deus atende orações, atende orações. Então eu preciso entender isso. Se eu entendo que Deus atende orações, eu vou insistir na oração até que a porta seja aberta. Eu vou pedir até que me seja dado. Qual o pai dentre vós que se o filho pedir o pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai que está nos céus? Lhes dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então peça a Deus e insista na oração. É isso. Por último, nossas considerações finais. Essa lição aqui estendeu um pouquinho mais. Eu peço a sua compreensão, tinha muito assunto para a gente passar, mas eu espero ter te abençoado até aqui. E, por fim, a oração é a parte vital da vida do cristão. Vital, vem de vida. Nosso relacionamento com Deus é construído à base da oração. Quanto maior é a nossa fé e a nossa obediência à palavra de Deus, quanto mais os nossos pedidos estiverem de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas, mais eficaz será a nossa oração. Então, como eu faço, pastor? Como eu busco para que a minha oração seja eficiente? Para que ela atinja o objetivo desejado? Muito simples. Você precisa ter fé, você precisa obedecer a palavra de Deus e você precisa buscar compreender se aquilo que você está orando está em acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Tá certo? Porque Deus não vai fazer nada na sua vida que Ele sabe que não vai te fazer bem, não vai te fazer feliz, não vai ser bom para você, não vai ajudar a construir a imagem de Jesus em você, então Ele não vai atender aquele tipo de oração. Então você precisa rever aí se você está orando aquilo que realmente vai de acordo com o que Deus quer para a sua vida. Tá bom? No mais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Bom, meu irmão, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Alguma vez você já foi convidado para pregar e você ficou perdido sem saber como se preparar, como preparar o seu sermão? Ou, de repente, você até escolheu o texto, você orou, né? E escolheu o texto, mas depois, quando você ficou diante do papel, você ficou travado, sem conseguir ali desenvolver e organizar as ideias para te ajudar no momento que você estivesse na frente da igreja para entregar o seu sermão? Se alguma vez já aconteceu isso com você, eu quero convidar você a participar do meu curso chamado Curso Cartilha do Pregador. É um treinamento online para capacitar você, para te oferecer ferramentas para a construção do seu sermão ou do seu estudo bíblico. E não só isso, não. Você vai aprender essas ferramentas e você vai aprender a como apresentar o seu sermão com muito mais desenvoltura para os seus ouvintes. Se você também se interessa por isso e você quer se aperfeiçoar para realizar o seu ministério com ainda mais excelência, clica no link abaixo desse vídeo aqui na descrição e eu te vejo na nossa primeira aula. Um grande abraço e que Deus te abençoe.